Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Jackson mais uma vez no podcast Fake Pod ou Pode Ser, ou a gente não definiu ainda o nome, então deixa aqui nos comentários qual o nome você gostaria que tivesse esse podcast. Hoje eu tô aqui com ela, uma grande amiga, mas também uma pessoa, uma profissional excelente, ela é matemática, ela é atriz, ela é apresentadora, ela faz tudo. Muito boa noite, Gabi. Olá, Jackson, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz pelo Que legal. convite. Muito obrigado por você estar aqui hoje no... a gente não sabe o nome ainda do podcast. Primeira É, coisa que eu gostaria de te perguntar é de onde que veio essa tua vontade de ser atriz, a vontade de ser matemática também, qual das profissões você tá priorizando agora, como é que tá a sua vida aí profissional? nossa, essa pergunta ela é bem complexa, né, gente? Porque assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, basicamente, a vontade de ser atriz já nasceu comigo. Isso é real, tenho registros. Tenho registros. Meu pai tinha uma câmera, então ele registrava esses momentos. Tenho registros em cadernos, no prezinho, quando a gente preenchia, quando a gente fazia aqueles trabalhos que tinha que dizer, o que você quer ser quando crescer, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é não sei o quê. A minha resposta sobre o que eu quero ser quando crescer sempre foi atriz. Então, assim, é algo que realmente já veio muito cedo comigo. E não teve um momento específico que eu pensei, eu vi tal coisa e aí eu pensei, quero ser atriz. Não, foi uma coisa assim que meio nasceu comigo. Não sei muito bem explicar por quê. Ninguém da minha família é. Então, eu acho que isso é importante dizer. Eu sou a única atriz até então da minha família, do meu núcleo familiar. A única artista também, então realmente assim, acredito que seja algo que veio comigo. Claro que daí com o passar do tempo eu tive algumas influências que Legal. foram me dando mais certeza. E uma influência que eu tive foi o meu pai viajava bastante a trabalho e numa dessas viagens ele voltou para casa e ele tinha comprado o VHS do Titanic, que eram Que show. duas fitas, né? Quem viveu essa época Tinha, viveu, tinha que galera. rebobinar, né? Bem, era um trabalho. Exato, mas daí ele comprou e trouxe de presente. Eu lembro que ele chegou, já era de noite, né? E eu, na hora, já quis assistir o filme e eu fiquei assistindo, só que daí eu acabei pegando no sono, porque, enfim, era muito tarde já. E aí, no outro dia de manhã, eu acordei e comecei a assistir o filme, de novo. E Hum, isso se repetiu por muitas e muitas manhãs. Durante, que assim, show. um ano, eu acordava de manhã e assistia o filme. E, e isso acho que também acabou me levando mais para esse lugar, assim, do encantamento pelo cinema, né? Que é uma coisa extremamente encantadora. Embora eu faça teatro também, eu acho que o Titanic ele me levou também para esse lugar do cinema. Que realmente ele é um filme, ah, ainda hoje, né? Ele é um filme muito bom, né? Ele é um filme que marcou a época, então É uma produção é incrível, uma né? produção 11 Oscars, maravilhosa. se não me engano. 11 Pô, Oscars. até hoje. É. Mas é legal que tu falou um pouco sobre teatro, falou sobre cinema também, que foi a primeira coisa que te chamou a atenção. Dos dois aí, qual te aquece mais o coração, o cinema ou o teatro? Lá vem ele. Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque eu realmente tenho um pé em cada uma dessas áreas. Uhum. Eu não tô assim só numa ou só na outra. Tô nas duas. Eu comecei mais com o teatro. Eu comecei mais no palco, eu também fazia umas apresentações de canto, que é uma coisa assim que só meu pai acreditava que eu cantava bem, então, ok, vamos cantar. Maior Mas incentivador nessa área. então, isso, ele me incentivava, assim, bastante. E aí eu comecei mais no palco. Mas eu também comecei relativamente cedo com cinema, quando em 2006, acho que foi 2006, eu fiz um teste para o Histórias Extraordinárias da RBS TV, É que aqui de Santa passava. Maria? Não, era lá de Porto Alegre, o Ah, de Porto pessoal. Alegre. Só que eles iam fazer uma história lá de Erechim. Então eu peguei e fui fazer o teste, acabei passando e fiz minha primeira produção, assim, mais profissional. Até ganhei um troquinho lá, foi bem bacana. Show. Então, assim, eu comecei mais com o teatro, mas também comecei relativamente cedo com audiovisual.
Bom, dito isso, pra mim são duas coisas assim, duas experiências diferentes. Então, quando você vai no teatro, é uma experiência mais de presença, de energia. Eu sempre digo que, principalmente quando eu tô no palco, eu também dependo muito do público. O texto vai ser o mesmo, né? A apresentação em si vai ser a mesma. Sim, Mas sim. a questão de energia, eu dependo muito da entrega do público para eu poder entregar para eles a minha energia também. Isso vai fazer diferença. Legal, e legal que é uma reação imediata, É né? imediata. É Tu sabe que tu imediata. acertou, porque a pessoa tá emocionada, tá rindo. Exatamente. Isso é muito interessante. Exatamente. Coisa que daí no cinema a gente só vai saber qual vai ser a reação do público quando ele for lançado e já tiver finalizado. E também no cinema tem uma outra questão, que tem muito o olhar do diretor, né? Então você tem que confiar muito. Às vezes vai estar aparecendo, sei lá, vai estar aparecendo só o teu rosto. É o que o diretor vai decidir que vai estar aparecendo, é o que vai aparecer. Que é diferente do teatro, que geralmente. Claro que tem questão de iluminação e tal, mas no geral você vai estar aparecendo por inteiro ali, então o seu corpo todo fala. E aí no cinema já é um pouco diferente. E no cinema também tem a questão que você pode repetir quantas vezes forem necessárias até acertar, digamos assim. No caso do teatro, não. É aquele momento, para aquele público, é aquele momento único e exclusivo. Então, você Isso vai é ter que legal. tentar dar o seu melhor para cada público. Então, cada vez eu viajo muito com um monólogo que eu tenho, e aí, às vezes eu me apresento, sei lá, 4 vezes no mesmo dia. E aí eu Caramba. sempre. Às vezes cansa, gente, não é? Quanto tempo de apresentação cada 40 apresentação? minutos. Ah, então dá Mas eu bastante sozinha, tempo, né? sozinha, né? Nossa, tocando texto direto, assim. É. Caramba. E aí, assim, mas aí eu penso, poxa, esse público aqui é o momento dele, não vai ter outro momento. Não é, por exemplo, que nem um filme. Ah, eu não assisti agora, mas eu vou assistir depois e eu vou assistir exatamente a mesma coisa. Não, é diferente. Isso faz as pessoas irem mais de uma vez no teatro, né? O que é Exato. muito legal. Né? Eu Cada já- dia vai ser único. Perfeito. Tanto que eu já fui várias vezes assistir peças pela segunda, terceira vez e cada vez foi diferente. Então eu acho isso muito bacana. Inclusive a reação do público me marcou muito uma vez quando eu assisti Abajur Lilás, do Teatro Por Que Não? A primeira vez que eu assisti foi extremamente impactante, assim. É uma peça extremamente impactante. E aí eu fui assistir uma segunda vez e a reação do público foi de dar risada. Eles deram risada. Caramba. Então, uma Pequena vez. mudança do tom ali, do ator, da atuação. Exato. Que Na coisa. verdade, muito do público também. Porque às Aham. vezes, se um na plateia ri, todo mundo começa a rir. Então, cria um efeito assim, um efeito dominó, né? Então. Caramba. Bom, mas e a questão da... Falou bastante sobre a parte da atuação, mas e a matemática? Da onde que veio essa paixão pelos números? Cara, matemática, assim, eu sempre fui meio nerd. CDF, né? Que a gente falava muito. Sempre é bem CDF. na matemática ali no colégio. Matemática e nas outras matérias. Eu sempre fui bem estudiosa, assim. No meu ensino fundamental, ensino médio, sempre tirei notas boas e eu gostava de estudar. Na verdade, eu gosto de estudar. E matemática é uma coisa que realmente eu gosto de estudar. Eu gosto de pegar uma lista de exercícios e resolver essa lista de exercícios. Eu gosto do desafio da matemática. Pra mim é muito prazeroso. Às vezes, quando eu tô dando aula, eu dou aula particular hoje, né? Sim, sim. Então, às vezes, eu tô dando aula pra um aluno e eu vejo que aquela questão é difícil, né? Aí eu penso, ai meu Deus, às vezes eu brinco com eles, não vou fazer essa questão, que isso aqui é muito difícil. Mas aí eu digo, não, eu não vou fazer. E aí, quando eu chego no final e deu a resposta certa, eu dou tipo um gritinho, assim, eu dou uma comemorada, assim, que a pessoa fica... O que você tá fazendo? A satisfação, mas é que realmente pra mim é extremamente prazeroso quando eu termino a conta e deu certo. E aí, o que aconteceu, né? Teve um período ali da minha vida que eu acabei voltando pra Erechim. E quando eu retornei pra Santa Maria, eu pensei, bom, vou cursar alguma coisa que me dê uma segurança caso nada dê certo, né? Que artista tem muito esse pensamento, né? De ter uma segunda opção Segunda profissão. por segurança. E aí eu resolvi, bom, vou fazer matemática, é a coisa que eu gosto, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá prazer estudar, enfim. E eu sabia que eu ia ter que estudar pra caramba. Gente, quanto eu estudei nesse curso, vocês não têm ideia. Eram horas trancada numa biblioteca estudando. Então, assim, tinha que ser uma coisa que valesse a pena. E aí eu acabei fazendo matemática. Mas hoje, a matemática, ela não é
a minha primeira opção, assim, né? Você tinha perguntado qual das duas era, qual das duas frentes. O que eu mais invisto hoje, o que eu quero investir cada vez mais é, sim, na minha carreira artística, né? Então, a gente tem que fazer algumas escolhas na vida, né? Isso, às vezes, é muito difícil. Eu sou uma ex-concursada, por exemplo, né? Eu me exonerei do concurso público, então, assim... Pela paixão da atuação. Mas daí eu percebi que eu tinha que optar. Se eu continuasse ali, eu não ia conseguir me dedicar pra minha carreira artística. Não ia ter como Isso. Aí eu... levar as duas coisas. E aí, eu tendo a matemática, eu poderia utilizar ela como uma segurança. Então, eu dou minhas aulas particulares e tal. Tenho ali uma segurança, de certa forma, para poder investir realmente o meu tempo, me dedicar para a carreira artística. E aí, é isso que eu tô fazendo hoje. Ah, que legal. E quais são os projetos, então, que tu tá trabalhando hoje, na parte de atuação? Então... com um incentivo muito grande de alguns amigos, Olha aí. né? Jackson, Jefferson, também do meu paixão, Felipe Mendes. Eu acabei... queremos ele aqui, hein? Catupiry. Sentar aqui no podcast que ainda não tem nome. Que não tem nome, mas vocês vão decidir. O que eu tava falando? Ah, tá. Eu decidi, então... fazer um canal para falar sobre filmes e séries. Então, hoje eu tô com esse projeto que estou levando, assim, com bastante carinho e bastante amor. Qual é o nome do projeto? Cinegabi. É o Cinegabi, onde eu falo, então, sobre filmes e séries. Muito legal o canal, recomendo. O Jackson inclusive, eu vi os últimos vídeos sobre o Oppenheimer. Não, sobre a série da Netflix, a Treta. Muito legal o vídeo. É muito bom Treta, gente, assistam. Não sei se dá pra indicação. fazer, né? Não, indicação é livre. Gente, Treta é bom, vale a pena. E então eu tô com esse projeto. Tô com um projeto também pro ano que vem, se tudo der certo, de criação de um novo monólogo que vai falar sobre violência doméstica contra mulheres na zona rural, que é um assunto que acho que precisa ganhar um pouco mais de destaque. A gente fala muito de violência doméstica, mas a gente não percebe que existem diferentes grupos, né, de mulheres que sofrem, né, com isso. Então, principalmente na zona rural, que são mulheres que são invisíveis para a sociedade, porque elas moram longe de tudo. Elas, às vezes têm casais na zona rural que moram em determinado local que o vizinho mais próximo está, sei lá, a 10 quilômetros de distância. Então, são pessoas realmente que não têm muita visibilidade dentro da sociedade. E quando se fala em violência doméstica nesse meio, o problema é extremamente maior. Então, eu gostaria de falar sobre esse assunto nesse novo monólogo. É a falta de segurança extrema, né? A pessoa não tem nem a quem recorrer e não tem visibilidade nenhuma, não tem... Perfeito. É um tema forte também, né? É um tema forte. Teu monólogo atual também é um tema forte, né? O meu monólogo... Mas o público é diferente, né? O público é diferente. O meu monólogo atual é sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E o foco é falar com pré-adolescentes, adolescentes, jovens que possam estar passando por isso, né? Então... eu gosto muito de falar sobre temas assim, eu gosto muito de utilizar a arte para falar sobre temas assim. Acho que toda arte é válida, tanto que eu gosto muito também de fazer uma arte mais para entretenimento, por exemplo. O Cinegabi não deixa de ser uma forma de arte também, então é uma arte mais de entretenimento, mais informativa, mas eu tenho essa frente muito grande de trabalhar também com peças, para falar sobre temas que sejam demandas sociais, né? Que a sociedade precisa ter mais atenção com relação a esses temas. Então, esse é o meu próximo passo, né? Seria trabalhar daí com violência doméstica na zona rural. Caramba, que show, com certeza. E quando lançar, vem aqui divulgar, com certeza vai ser um prazer pra gente estar aqui falando sobre isso. No podcast que não tem nome. Não tem nome ainda, mas divulgaremos. E uma dica para quem a gente está se encaminhando aqui para o final, uma dica para quem quer começar a trabalhar com atuação, quem quer ser ator, que dica tu daria para as pessoas? Autoprodução. Autoprodução? Autoprodução. Interessante. Mas de que forma? Porque assim, a gente, principalmente quem é ator, quem é atriz, a gente tende a pensar que as pessoas têm a obrigação de saber
que nós fazemos isso bem, que nós podemos resolver o problema lá do diretor que está procurando um ator ou uma atriz. E, então, assim, a gente acredita realmente nisso. Não, mas, por que chamou ela ou ele? Poxa, podia ter me chamado. Muito de forma passiva, né? Esperando que alguém descubra, esperando que alguém... E, na verdade, hoje nós temos ferramentas por meio da internet, redes sociais, nós temos ferramentas para mostrar o nosso trabalho ali nas redes sociais. Isso foi um dos motivos também que eu acabei fazendo o Cinegab. Claro que ali eu tô falando sobre cinema, enfim, tô mais como apresentadora, mas não deixa de ser uma forma de chegar, né, em outros lugares, em outras pessoas. Então, assim, se autoproduzir, produzir o seu conteúdo. Eu nunca fiz nada, por exemplo, quem quer trabalhar com audiovisual. Eu nunca participei de um curta, nunca participei de um filme, não tenho nenhum material. Então produza o seu material. O Jeff Villanova está aqui dando dicas de como fazer uma iluminação, de como gravar, de como editar. Esse sucesso todo, né? E assim, isso tudo pode ser utilizado por quem trabalha como ator e como atriz, para fazer os seus próprios vídeos, entende? E então eu posso ir lá, vejo um monólogo lá de uma série que eu gosto e eu posso ir lá estudar e gravar. Pronto. Ou então, mais do que isso, quando eu falo em autoprodução, a gente tem leis de incentivo, né? A gente, por exemplo, tá com editais correndo, todos os anos tem editais para cultura. Então, seria muito maravilhoso se tivesse uma produtora que viesse, escrevesse os projetos para mim, que vendesse os meus espetáculos. Claro que seria maravilhoso. Mas, gente, não somos alecrins dourados. Precisamos entender que talvez a gente tenha que fazer isso também. Claro que num mundo ideal seria ótimo se tivesse alguém que fizesse isso por nós. Mas, enquanto não tiver, o negócio não ficar parado. O negócio é ir lá e você mesmo fazer. Então eu vou lá, vou aprender a escrever um projeto, vou aprender a lidar, ver como que faz para passar num edital, entende? Vou estudar sobre isso e estudar, né? Gente, estudar. Estudar diversas coisas. Não estudar só sobre a sua área, porque geralmente você não vai interpretar um ator ou uma atriz. Você vai interpretar um marceneiro, você vai interpretar uma professora, você vai interpretar... Então, assim, você tem que ter... a gente chama isso de autoaprimoramento, né? Você lê sobre diversas coisas, você ser uma pessoa curiosa. Quem é ator, quem é atriz, tem que ser uma pessoa curiosa, querer entender sobre diversas coisas, porque em algum momento isso pode ser útil. Então, estude bastante sobre as suas técnicas, sobre... enfim, sobre atuação, mas também estude sobre outras coisas, que isso vai ser tão importante quanto na hora de você criar um personagem. Caramba, que aula, hein? Que aula. Gabi, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Foi uma honra para mim estar aqui escutando um pouco sobre a tua história. E como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? O pessoal me encontra nas minhas redes sociais no @GabrieleDors e @CineGabiOficial. Show de bola. O pessoal tá vendo aí na tela as redes sociais. Tá, vamos deixar aqui na descrição também. Perfeito. Bom, muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse podcast. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E não esquece de votar aqui embaixo qual nome você gostaria para esse podcast. Um grande abraço e até a próxima edição. Até mais. Tchau. Aqui. Não olhei em nenhum momento pra aquela.